A paz do Senhor Jesus, novamente é um grande privilégio de Deus a gente estar aqui junto, dividindo a palavra do Senhor, e sempre é um conhecimento a mais para nós, né, para a gente conhecer mais de Deus, e isso não tem, como fala, não tem dinheiro que pague, a gente está junto no mesmo propósito, né, irmãos? Eu agradeço muito a Deus por isso, por o Senhor nos dar essa dádiva. E hoje, irmãos, a gente vai falar hoje vaidade, sobre vaidade, né? E às vezes a gente pede para o Senhor sabedoria e não aproveitamos a sabedoria que o Senhor nos dá. Então, antes de eu ler Eclesiastes 2, a gente vai estar lendo 1 Reis 2, a partir do versículo 1, para a gente entender sobre a vaidade, né? Aqui foi um ensinamento, né? Na verdade, foi Davi falando para Salomão, né? Para ele seguir as leis do Senhor, as leis de Deus, porque antes de Davi morrer, ele chamou o filho dele para conversar, para falar para o filho dele, né, que ele supostamente ele ia ser ungido a rei e era para ele seguir as leis e não quebrar a lei do Senhor, porque o Senhor tinha um grande amor por Davi e a família de Davi foi nominada assim de geração em geração. Isso é maravilhoso, irmão. E assim diz assim, ó, quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselho ao seu filho Salomão. Davi disse, está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. E faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedece toda a sua lei e mandamento, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido onde quer que for e em tudo que fizer. Davi deu um conselho para Salomão, para ele seguir as leis, vindo a sabedoria de Deus, ele saber aproveitar as coisas que Deus dava para ele. E exatamente assim o que eu quero dizer, exatamente isso que eu quero falar para mim e para você. De repente a gente ora ao Senhor, pedindo para o Senhor que venha, que nos dê sabedoria. O Senhor até nos dá, mas aí eu fico pensando, o Senhor ele nos dá sabedoria, só que é aquilo, ele deixa nós no livre-arbítrio. Ele dá os livre-arbítrio para ver até onde a gente vai chegar. Então, a gente vamos lá em Eclesiastes, a gente vai ler aqui em Eclesiastes 2, no versículo 1, que vai falar sobre a vaidade. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso era ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que a pessoa pode fazer durante a sua curta vida na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim, fiz plantações de uva, plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também concluí açudes para regar as plantações, comprei muitos escravos e além desses, tive outros, nascido na minha casa. Tive mais gado e mais ovelha de que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Aqui foi Salomão falando.
tudo o que foi chegou até as mãos dele, pela sabedoria que ele pediu ao Senhor, e foi chego até Salomão. Só que ele viu que tudo que ele estava fazendo não passava de uma vaidade, pela vida curta que nós temos aqui na Terra. E aí isso me fez lembrar os cantores, né? Vamos lá, vamos colocar uns cantores famosos. Ontem eu estava no trabalho e comecei a meditar nessa palavra, lendo, e aí eu comecei a meditar, não, a pensar nos cantores famosos. Como a gente sabe que esses cantores, muitos deles nasceram dentro da igreja, muitos deles cantavam em coral dentro da igreja, né? Eu acredito que ali foi derramado sobre eles uma grande sabedoria do Senhor, porque às vezes a gente tem vontade de pregar, tem vontade de cantar, né? Louvar o Senhor, adorar o Senhor. Aí o Senhor derrama uma sabedoria, te dá um dom do louvor. Ali você começa a adorar, louvar ao Senhor, e ali, né, as coisas se estendem, a gente tinha que entender que sem Deus nada é feito, nada é feito. Então, o que acontece com a gente? A gente começamos a cantar, porque, na verdade, quando a gente afasta de Deus, que tira Deus da jogada, a gente está cantando, nós não estamos adorando, né, irmãos? Então, isso aí me fez pensar de grandes cantores que nasceram dentro do Evangelho, tinham uma voz maravilhosa para adorar o Senhor, para ganhar vidas para o Senhor, mas a vaidade, irmão. E aí a gente entende que a vaidade, ela vai e entra começa a encher os nossos corações, entra o orgulho, depois vem a queda. Nossa, e como é feio, irmão, como é triste a queda. É uma morte espiritual, irmãos. É uma morte espiritual tão terrível, terrível, porque eu acredito que eu posso imaginar como que eles não devem ter se arrependido, falar, poxa vida, eu adorava o Senhor, eu fazia para o Senhor era comigo aonde eu entrava, ali eu ganhava almas com os louvores, né? E ali as pessoas, elas iam se empolgando, aquilo, muito aplauso, muito gritando nome, né? E ali foi entrando a vaidade, foi entrando, e ali é onde que acontece a queda. E Davi explicou para Salomão, seja homem, segue a lei de Deus, porque se você seguir a lei de Deus, você vai ser sucedido em tudo que você pedir a Deus. É tanto que Salomão, a gente sabe, que ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu para ele, e Deus se alegrou, porque eu acredito que acredito que Deus pode ter pensado, poxa, ele poderia ter pedido uma outra coisa. Isso aí vem de mim, né, irmão? Não está na Bíblia, mas eu estou pensando assim. E Salomão foi e pediu para Deus a sabedoria. Ele tinha que ter usado essa sabedoria, né, usado essa sabedoria para o reino do Senhor, ter convidado o Senhor, trazido o Senhor, né, em tudo que ele fizesse, né, em tudo. É claro que no início do reinado dele, quando ele foi quando ele foi fazer um julgamento, o primeiro julgamento dele, ele dobrou o joelho, ele chamou o Senhor, né? E ali o Senhor foi com Salomão. Ele deu uma sabedoria assim imensa para ele, porque na verdade ele falou assim: bom, então vamos cortar a espada dessa criança e vamos dividir. É claro que, né? Ele fez uma suposição ali no meio daquelas duas mulheres ali, que foi, assim, fantástico. Não, e a mãe verdadeira não, é dela, não, entrega para ela, porque a mãe verdadeira não queria que cortasse a criança a espada. Então, foi assim, foi algo que ele trouxe, assim, foi uma sabedoria rápida, mas veio de Deus, porque o que ele fez? Ele foi orar e chamou o Senhor, né, irmãos? Então, assim,
Eu tenho um filho que ele é do mundo gospel também, ele canta, né? E assim eu sempre falo para ele, filho, esse dom foi Deus que te deu. Então, essa voz que o Senhor te deu é para chamar, para trazer almas para dentro do reino. E assim, Deus, irmãos, eu tenho toda certeza que Deus, quando você vive no mundo do louvor, você está ali louvando ao Senhor, adorando, se você traz para a sua vida se você não tem um outro trabalho, você está ali adorando, ou mesmo pregando a palavra do Senhor, o Senhor honra, o Senhor levanta pessoas para honrar, mas para a glória dele. É assim que a gente tem que entender, é para a glória dele. Ali o Senhor ele vai abençoar nas contas, o Senhor vai abençoar no alimento. É isso que o Senhor ele quer comigo e com você, para a gente deixar as coisas acontecer como a vontade dele, né? Porque aí, às vezes, ele deixa, ele nos deu o livre-arbítrio, então vai ver até onde a gente vai. Aí é onde entra, irmãos, é triste falar, mas é onde entra as drogas, entra as prostituição, sabe? Entra o orgulho, entra, sabe, irmãos, isso, sinceramente, quando você lê, né, esses artistas, a maioria desses cantores aí que era do mundo gospel, que virou as costas para Deus e teve um fim trágico, dói na gente. Por quê? Porque Deus deu uma sabedoria imensa para eles adorar, para eles, né, trazer as almas para o reino, né? Então, é isso que eu sempre falo com meu filho. Filho, usa essa voz que o Senhor te deu, mas é para trazer as almas, para as pessoas ser curadas pelo louvor, né? Então, é, eu lendo ontem, né, essa palavra, e essa palavra, ela, nossa, ela veio assim contra o meu coração, porque Deus, irmão, ele faz da nossa vida de um dia para o outro, ele nos desperta de um dia para o outro. Se você não sabia ler a palavra do Senhor, se você não entendia, o Senhor ele vai fazer com que a gente venha entender a palavra dele, e ali você começa a ministrar a palavra dele, e ali você até é chamado para ministrar em lugares que você nunca imaginou de estar, mas é para a glória do Senhor, não é para a nossa glória, não é para o nosso eu, não é para o nosso... Não, a gente tem que nos tirar, nós temos que sair de cena e deixar até mesmo louvar. De repente o Senhor começa limpa a sua garganta, você começa a louvar, você começa a adorar, e é para o Senhor, é para o reino, principalmente nós que estamos adorando o Senhor. Então, nós fomos chamados para adorar, nós fomos chamados para trazer a palavra do Senhor, nós fomos chamados para ministrar a palavra do Senhor e deixar Deus fazer nas nossas vidas, não nós querer fazer e tirar Deus de cena. Então, irmãos, essa palavra, ela mexeu muito comigo, quando falou da vaidade. Então, eu falei assim, opa, peraí, eu preciso me ver, me enquadrar, eu preciso me enquadrar nessa palavra, sabe por quê? Porque nós somos carne, nós somos humanos. Então, muitas das vezes nós deixamos a soberba tomar conta de nós, o orgulho tomar conta de nós. Então, toda palavra, todo ensinamento que vem da Bíblia, todo ensinamento que vem do Senhor, a gente tem que trazer para dentro de nós, não, tem que caber em nós, precisa caber em nós. Então, se de hoje ou amanhã o Senhor dá esse dom, dá essa dádiva para a gente adorar, dá essa dádiva para a gente pregar a palavra de Deus, que a gente venha pregar a palavra de Deus sabendo que tudo é dele, tudo é dele. O louvor é dele, a palavra é dele, somos vasos, fazemos para o Senhor e não podemos deixar o orgulho tomar conta de nós, não podemos deixar a vaidade tomar conta de nós, porque o orgulho precede a queda, e a queda, ela é terrível, porque quando nós caímos, se nós não estivermos firmes diante da palavra de Deus, para levantar é difícil, porque eu vejo pessoas, hoje eu vejo pessoas que caíram, e assim, a gente estamos falando, a gente ministra a palavra, a gente manda uma pregação, mas a gente vê que a pessoa tem ainda um pouco de dificuldade de voltar. Por quê? Porque a palavra tem que estar dentro de nós. A palavra tem que estar dentro.
a gente tem que ser a igreja, não estar dentro de quatro paredes achando que estamos dentro da igreja. Nós somos a igreja. E deixar Deus fazer nas nossas vidas. E essa palavra que o Senhor me deu essa noite comoveu muito o meu coração. Eu, sinceramente, eu fui muito tocada mesmo pela essa palavra e o Senhor, ele disse para mim, filha, menos. Quanto mais menos, eu apareço. Então, se a gente se achar o melhor, o Senhor, ele sai de cena, ele não vai com nós em lugar nenhum. Ele não vai com nós no louvor, ele não vai com nós na palavra, ele não vai com nós em lugar nenhum, porque é ele que faz, é o Senhor que faz. E o conselho de Davi para Salomão, esse conselho ele tem que ficar também dentro de nós, para nós também, um dia, o Senhor nominar a gente em algo que é para Ele, nós não venha deixar a vaidade tomar conta de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.